Olá, boa tarde, meninas. Boa tarde, Gabriel também. Acabou de entrar, tudo bem? Olá, Pro. Olá. E aqui quem está chegando. Ana está ok. Oi, Pro. Tudo bem? Bom dia, Laura. Tudo bom? Bom dia. Tudo, e você? Eu vou bem, obrigada. E a mãe, tá bem? Uhum. Ah, então tá bom. Gabriel, ok. Deixa eu ver mais aqui. A Milene já está aqui. Sofia. Luísa. O João que está aí é o João Vitor ou o João Inácio? Coloca o rostinho aí para eu ver, pessoal. Inácio. Inácio. Guilherme. Para ligar a câmera? Se vocês puderem ficar com a câmera, é melhor, né? A gente interage aí melhor, eu acho. Aí eu vejo vocês, né? Bonitinhos aí, ó. Vamos lá. Deixa eu ver aqui a página que nós paramos, né? 9. 9. Vamos lá então, página 9. Eu acho que é 9. É 8 ou 9? Deixa eu verificar, peraí. Vamos entrar na 9 agora. Isso aí, perfeito. Já tem mais gente para entrar. Deixa eu ir autorizando aqui à medida que vai entrando. Nicole, ok. Então, vamos lá, na página 9, nós vamos agora. O que significa a palavra paridade? Quando nós estamos falando sobre paridade, é que justamente estou perguntando a diferença entre ser par ou ímpar. Então, se eu falo assim, qual é a paridade do número 4? Professora, qual página a senhora está? Estou falando só por enquanto. Só estou falando só, tá? Então, se eu falar assim, qual é a paridade do número 4, vocês vão definir para mim que a paridade do número 4 é par. Então, é só dizer se é par ou é ímpar, tá? Então, paridade significa dizer se o número é par. Olá, Rafael. Se o número é par ou se o número é ímpar. Isso é o significado de paridade, tá? Então, existem algumas situações aqui, vocês podem acompanhar lá comigo na página 9. Todo mundo comigo lá na página 9. Aí vocês vão verificar algumas situações. Tem uns papeizinhos, como se fosse aqueles papeizinhos de colagem de recadinho, que tá ali na página 9, lá no altinho. Aí tá dizendo o seguinte, ó. Ontem eu havia perguntado, acho que foi pro Rafael, inclusive, o que acontece quando se multiplica um número por 2. Aí nós definimos, né? Nós aqui definimos, o Rafael também me disse, que toda vez que nós multiplicamos um número por 2, dará sempre um número par. Existem algumas outras situações que vão acontecer também. Exemplo aqui, ó. Toda vez que eu somar um número par e um outro número par, também dará sempre par, tá? Então, tem algumas relações que nós vamos trabalhar. Então, par somado com par vai dar par. Ímpar somado com ímpar vai dar par. Par com ímpar, ímpar. Ímpar com par, ímpar. Então, ó, quando eu somar dois números pares e somar dois números ímpares, o resultado vai ser par. Então, quando eu somar dois iguais, eu tenho dois números pares, eu tenho dois números ímpares, o resultado vai dar par. Agora, se eu tiver um par e um ímpar, aí o resultado dá ímpar, tá? Por exemplo, ó, vamos pegar exemplo para vocês entenderem melhor. Supondo que eu tenha um número... Olá! Supondo que eu tenha um número 4 e 10. Os dois são pares. Dois números iguais de mesma paridade, né? De mesma paridade, vai dar sempre par. Outro exemplo, agora eu vou pegar dois números de mesma paridade, porém dois números ímpares.
Supondo que eu tenho o número 5 e o número 7. Os dois são ímpares. Somou, virou par. Então, quando eu estiver adicionando dois números de mesma paridade, lembrando que paridade é o que classifica se o número é par ou é ímpar, tá? Se eles forem de mesma paridade, dará sempre par. Agora, se eu tiver um número de paridades, né, dois números de paridades distintas, vai dar ímpar. Tudo bem? É só uma regrinha, tá? É só uma regrinha que a gente pode seguir. Uma outra coisa agora que vai acontecer são nas multiplicações. Se eu estiver multiplicando dois números de mesma paridade, vai dar ali, no caso de paridade par e par, vai dar par. Se eu estiver multiplicando par e ímpar, vai dar par, tá? No papelzinho amarelinho de baixo, tá? Se eu estiver multiplicando ímpar e par, vai dar par. E se for ímpar e ímpar, vai dar ímpar. Então, o único momento que vai dar ímpar é quando eu estiver multiplicando dois números ímpares. Isso na multiplicação. Em qualquer outro momento vai dar par. Vamos dar exemplo com valores agora ali, ó. Par vezes par. Vamos dar um número par multiplicado por outro número par. Supondo que eu tenho o número 2 e o número 4. Quando eu multiplico 2 e 4, vai dar 8. É par. Vamos pensar em 6 e 4. 6 vezes 4, 24. Vai dar par. Então, multiplicou dois números pares, vai dar par também. Agora, vamos pegar um par e um ímpar, tá? Número 4 vezes 5, vai dar par. Número 6 vezes 7, vai dar par. Então, qualquer número que eu multiplicar por par, vai dar sempre par. Isso também é uma outra característica, tá? Se eu pegar agora um ímpar e multiplicar por um par, também vai dar par, né? Porque só troquei a ordem, tá bom? Agora, a única situação que vai me dar ímpar é se eu estiver multiplicando um ímpar vezes ímpar. Por exemplo, 5 vezes 3, 15. Ímpar, os dois são ímpares. Se eu pegar, por exemplo, 7 vezes 9, 63. Os dois são ímpares. Então, são características que podem fazer com que vocês descubram qual é a paridade do resultado sem ter a necessidade de calcular, tá? Por exemplo, ó, vamos imaginar que eu estivesse multiplicando o número 415 vezes 1020. 415 vezes 1020. Que paridade me daria no resultado? Par? Par, muito bem. Eu não precisaria fazer a conta para descobrir que vai dar par, né? Toda vez que eu multiplicar um número por um par, o resultado sempre vai dar par. Eu só vou encontrar um resultado ímpar quando eu estiver fazendo um número ímpar multiplicado por um outro número ímpar, tá bom? E quando for soma, quando eu somar, os dois números pares vão dar par. Quando eu somar dois números ímpares, também vai dar par. Só vai dar ímpar quando eu somar paridades distintas. Tudo bem? Um pouquinho confuso, mas com o treino vocês vão pegando lá, tá bom? Vamos lá, então, ó. Nessa mesma página... Oi? Então, se você fazer um número par com ímpar, vai dar par? Se você estiver multiplicando. Entendi. Se for soma, não. Se for soma, vai dar ímpar. Quando você somar um número par com um número ímpar, vai dar ímpar. Agora, se for na multiplicação, vai dar par. Precisa ver que operação você está fazendo, tá bom, João? Se for adição, dá uma coisa. Se for multiplicação, dá outra, tá? Certo. Deixa eu ver mais. Obrigada. De nada. O João Vitor não chegou, né? O João Vitor não está, a Lara chegou, a Mariana chegou. O Murilo também não está por aqui, né? João falou que tá já. Eu tô aqui faz tempo. Tá aqui, tá com outro nome, aqui, ok, deixa eu colocar aqui. Murilo não tô vendo. E só, então tá faltando só o Murilo, que não veio hoje, a Ângeles e a Não, Águia. ele vai vir sim, porque ele não tá conseguindo entrar. Eu tô falando com ele no WhatsApp pra ele entrar na tá sala. bom. Tô passando a página pra ele. Ok. Murilo, ok, beleza. Então ficou faltando, o Murilo já tá entrando.
Então, tá faltando Oi, só Pro. a Ângeles e a Agatha. Oi, Murilo, tudo bom? Ângeles e Agatha ainda não participaram de nenhum. Desculpa, Pro, é que eu tava indo no clipe sem querer de quarta-feira, não de quinta. Elas não participaram de nenhuma pro até agora. Nada, Murilo, de nada. Puxa vida. De nenhuma aula, né? Nem não é só na minha, né? De nenhuma, né? De Verdade, nenhum elas professor elas nenhuma. apareceram. É, que estranho, né? Bom, Ao vivo. a Agatha já faltava muito na aula É mesmo. normal. A Agatha Mas é... a Agatha, a gente já era de se esperar, né? Que ela É, fica- agora a Ângeles eu não sei, só se ela tem problema de como se Ou ela conectar, tem né? celular. Algum equipamento, sei lá. Mas enfim, vamos lá então, ó. Agora nós vamos fazer essa página 9, nós vamos fazer juntos, tá bom? Determine a paridade em cada caso e expresse por meio de um fluxograma. Vocês vão olhar para esse número e vão escrever, não precisa falar em voz alta, vocês vão escrever primeiro se ele é um número, lembra lá, paridade é dizer se o número é par ou ímpar. Quando falar qual é a paridade no número, vocês já sabem. Ah, ele vai ser par ou ele vai ser ímpar, tá? Essa é a ideia. Então, vocês vão dizer para mim, vão escrever aí, se o número 1876 ele é par ou ele é ímpar. Escrevam aí, depois a gente vai fazer o tá? Pro, uma dúvida. Na página 9, tá, Murilo? Página Mas a 8 tinha que fazer alguma coisa, grifar ou não? Não, você só vai colocar e Na escrever pra página mim. 9, Oito, a gente no 1 é ouve. só para pôr ser par ou ímpar? Isso. O exercício 1 para o ímpar. Vocês vão fazer isso até a letra C. Aí eu vou fazer um cronogramazinho com vocês, que é o que ele pede para a gente fazer aqui, ó. Um fluxograma, aliás. Eu vou fazer com vocês, mas por enquanto vocês já definem aí para mim a B e C se é par ou ímpar. Ninguém tem dúvida, né? Expliquei ontem como que define o que é par ou ímpar, né? Pelo último algarismo. Aí a gente só tem que memorizar só nas 10 casas, nos 10 algarismos primeiros, para Até a Pro, C, pode né? a C? A, B e C. A, B e C. Só até o C. A, B e C dá 1. Isso. Agora nós vamos fazer um fluxograma, tá? Eu vou explicar para vocês como que é. Eu vou fazer aqui com vocês. Espera aí que eu vou colocar aqui como principal para vocês. Espera aí, opa, aqui. Beleza, vamos lá. Vocês vão fazer dessa maneira aqui, ó. Vou tentar, tá dando para ver aí, ok, beleza. Vocês vão fazer dessa maneira na letra A. Tá dando para ver, dá. Vocês vão fazer aqui. 1876, ó. 1876. Aí, nesse quadradinho aqui, esse é um fluxograma que nós estamos fazendo. Nesse quadradinho aqui, ó, eu quero que vocês coloquem para mim a metade de 1876. Coloquem a metade e escrevam ele aqui, ó. É isso que eu quero que vocês façam agora. O professor, é para fazer na 2? Não, eu estou na 1. Ela Ah, ainda está na 1. Exercício 1. Agora nós estamos fazendo o fluxograma, tá? Depois vocês vão dizer para mim se vocês escreveram aí se o número é par ou é ímpar. Ainda não chegamos lá ainda, tá? Eu só estou montando o fluxograma agora para vocês. Vocês vão fazer com essa ideia que eu estou falando aqui para vocês agora, ó. Esse é o número que aparece aí, 1876. Aí vocês vão puxar uma setinha e colocar aqui nesse espaço qual é o número que é o resultado da divisão. Vocês vão fazer a divisão de 1876. Dividam por 2. Nós sempre vamos dividir por 2, tá? Então, façam a divisão aí e coloquem o valor aqui para mim, ó. Nesse outro retângulo, eu vou colocando aqui e já vou falando para vocês. Eu vou esperar vocês colocarem aí para mim. É que eu já explico. Eu já saio da frente e explico para vocês. Eu fiz a metade de 1876 já. Também. Já tem aí? Já temos. Ok. Pronto. Quanto que deu?
938. Isso, 938, beleza. Então, vocês vão colocar aqui, ó, 938. E aqui também, ó, 938. Vai ficar dessa forma. 938 aqui, 938 aqui. Nesse de baixo, no de baixo, aí vocês vão colocar que 1876 pode ser representado também como 2 vezes 938, ó. Então, esse número 1876 pode ser representado dessa forma também. 2 vezes 938, que foram os dois valores que apareceram aqui, ó. Esse é o fluxograma, tá? Agora, eu quero que vocês digam para mim que número seria esse, par ou ímpar? 1876, é par ou é ímpar? Par, ok. Aí eu coloco aqui, ó, par. Aqui ou mais para cima, não importa, tá? Onde vocês colocarem como par, tá de boa, tá bom? Okay. Esse aqui é o fluxograma, ó. A gente vai fazer dessa forma os três, o A, B e o C. Porém, quando eu tiver um número ímpar, eu vou ter um terceiro retângulo aqui, ó, porque vai ser o resto, tá? Mas nós vamos chegar lá. Então, ó, defina um A dessa forma. O B a gente vai ter que fazer de outra maneira, mas já vamos chegar lá. Façam aí, ó, copiem desse jeitinho, conforme está. Já copiei. Ok. Então, agora nós vamos na letra B. Tá bem, já copiei. Beleza. A letra B nós vamos fazer do mesmo jeitinho. Eu vou apagar aqui, ó, vou aproveitar os quadrinhos aqui, ó, vou colocar aqui. Vou mudar, ó. Vamos lá, nós vamos fazer do mesmo jeitinho, tá? Vou colocar o número principal que aparece aí, que é o 567, então ele vai ficar aqui, ó. Agora eu quero que vocês façam a mesma coisa. Dividam 567 por 2. Eu já tinha dividido. Tá. Quem já dividiu, já coloca os dois valores aqui. E aí percebam que vai ter um resto, né? Porque como ele é um número, né? Que não vai ser divisível por 2, vai ter um resto. Então, o que vocês vão fazer, ó? Aqui vocês vão colocar um outro quadradinho. Um retângulo, né, na verdade. O resto vocês vão colocar aqui, ó. Tá bom? Dividiu, vê o resultado da divisão, joga para os dois. E o resto vocês vão colocar aqui, ó. E aí embaixo eu já faço com vocês. Alguém me dá aí o resultado da divisão? Quanto deu? 283. 283. Isso, muito bem. Então, é mais exato, 233,5. Não, Nossa. mas aí o resto a gente deixa como inteiro, tá? O resto a gente não vai dividir por decimal. Então, nós vamos colocar 283 aqui, ó. 283 aqui. E nesse aqui a gente coloca o resto. O resto quanto que é? 1. Então, eu coloco 1 aqui, ó. Aí, como é que eu posso representar o número 567? Dessa maneira, ó. 2 vezes 283 mais 1, ó. 2 vezes 283 mais 1. Vai ficar representado dessa forma. Então, esse número 567 pode ser escrito assim. Nesse caso, o número é par ou ímpar, o 567? Ímpar. Ímpar, ok. Então, a gente coloca ímpar. Ímpar. Então, toda vez que eu dividir um número por 2 e sobrar resto, né? E sobrar resto 1, o número é ímpar. Se não sobrar resto, o resto for 0, aí o número é par. Pode falar, Luiz. Não é mais fácil só olhar o 567, olhar o último número e falar se ele é ímpar ou par? É mais fácil. É que ele pediu para a gente fazer um fluxograma, tá? É lógico que eu não vou pedir para vocês fazerem de qualquer número, né? Um fluxograma. É só porque ele pediu mesmo para a gente fazer. Mas num exercício onde pedir só para falar se é par ou ímpar, só olha o último mesmo, tá? Eu só estou fazendo aqui porque ele pediu para a gente fazer. Para a gente provar
porque ele é par ou porque ele é ímpar. Então, a gente está provando por isso. Tá? Mas num exercício qualquer, basta colocar. É par ou é ímpar, acabou. Tá bom? Ok, vamos lá na letra C. Vamos lá na letra C. Então, do mesmo jeitinho, ó, vou apagar aqui, tá? E aí, nós vamos ver o que a gente vai colocar. Então, eu vou apagar aqui. Vamos lá. Então, nós vamos colocar o número 981. 981, tá aqui. Vamos fazer a mesma coisa. Divide por 2, coloca o número aqui, coloca o número aqui. Eu acho que vai sobrar 1. Eu acho, né? Mas não tenho certeza. Vocês vão fazer aí e vão dizer para mim. Posso falar quanto é, Pro? Pode. Deu 490. Isso, muito bem. Ó, então, eu coloco 490 aqui, 490 aqui. Sobrou o resto, Guilherme? Sobra 1. Sobra 1. Ok, ó. Então, eu coloco 1 aqui. O resto eu coloco ali. Então, como que eu posso representar, como que eu provo que o número 981 é par ou ímpar? Ímpar. Ímpar. Então, como é que eu provo que esse número é ímpar? Eu provo Porque dessa maneira. 2 vezes, ó, o 490 mais 1. Todo número dividido por 2 com o resto 1 é ímpar, tá? Pronto. O ponto pode colocar mais pro meio, às vezes? Pode colocar mais pro meio. Não entendi. O ponto do vezes pode colocar mais pro meio e tem que ser embaixo. É por causa Não, que tanto faz. É só o pontinho de vezes. ponto pra ser 1000, assim, sabe? Aí eu coloco pro meio. Tá bom. Pode ser. Não tem problema não. Ok. Obrigado. Ok? Alguma dúvida nesse caso? Tranquilo? Agora vamos lá no exercício 2, ó. No exercício 2, aí ele não tá pedindo pra gente fazer fluxograma, tá? Ele não tá pedindo isso. Então, a gente simplesmente vai definir se o número tem a mesma paridade ou se eles são opostos. Então, vamos lá. Verifique se os números a seguir têm a mesma paridade ou paridades opostas. Então, cada um de vocês vão colocar para mim. Vocês vão definir ali se o número 45, se ele é par ou se ele é ímpar. E vão definir o 93, se ele é par ou ele é ímpar. Se os dois forem pares, você diz que eles têm a mesma paridade. Se um for par, o outro for ímpar, vocês digam para mim que eles têm paridades diferentes, tá? Primeiro classifica como par e como ímpar. Oi, Guilherme. Mas precisa fazer a mesma coisa que na atividade 1 também? Não, só responder para mim se é par ou é ímpar e dizer se eles têm a mesma paridade. Só isso. Não precisa fazer o fluxograma, ele não pediu. É só na A que tem que fazer isso ou na B também? Na B e na C. Oi, Murilo. Então não precisa colocar se é par ou é ímpar, né? Não, você pode dizer para mim, é par e ímpar. Aí você vai dizer, são iguais. Então eu vou fazer aqui e já vou. Não, você não precisa fazer esses retângulos, o fluxograma não precisa. Você só vai dizer para mim se o número é par ou se o número é ímpar. E aí, se os dois forem iguais, você fala, são iguais. Ah, não, os dois são diferentes. É só isso. Tá? Acabei. Básico. É tranquilo esse daí. Ó, eu vou perguntando, tá? Eu vou perguntar primeiro se o número é par ou ímpar. Depois a gente define se são iguais, porque não tem o que errar, né, gente? Para dizer se são iguais ou não, né? Se os dois forem ímpar, são iguais. Se os dois forem um par ou ímpar, é diferente, né? Obviamente. Certo? Então, vamos lá. Na ordem da minha telinha que aparece aqui para mim, na ordem da minha telinha, quem aparece aqui para me responder primeiro é a Laura. A Laura, tá, Laura? A Laura vai dizer para mim se o 45 é par ou ímpar. Ímpar. Ímpar, muito bem, perfeito. Tá certinho. Agora, quem vai dizer para mim se é par ou ímpar, o 93 é o Luiz. 93? Isso. Ele é ímpar.
É ímpar. Então, ó, classificou. 45 é ímpar, 93 é ímpar. São iguais. Coloquei São de mesma mesma paridade. paridade. Ok, só isso. Tranquilíssimo. Agora, na sequência, quem vem para mim é o Rafael. Rafael vai dizer para mim, agora nós já estamos no B. 98, Rafael, par ou ímpar? Par. Par, muito bem. Perfeito. Já coloquem aí que 98 é par. Agora a Milene vai dizer para mim se 41 é par ou ímpar. Ímpar. Perfeito. 98 par, 41 ímpar, são diferentes. São de paridades diferentes, só isso. Só dizer que são opostas, né? Ele pediu se são opostas. São opostas, pronto. São paridades opostas. Um é par, outro é ímpar. Agora, na sequência, quem vem para mim é o Gabriel. Gabriel, 850. Par ou ímpar? Par. Par, muito bem. Agora é o Guilherme. Guilherme, 1098. Par ou ímpar? Par. Par. 850 é par, 1098 é par. São iguais, de mesma paridade. Ah, que exercício tranquilíssimo. Não é não? Muito fácil. Agora vamos ao exercício 3. Eu vou ler junto com vocês e vamos ver o que a gente tem que fazer, ó. Dona Maria é proprietária de uma bicicletaria. Ela é responsável pela montagem e venda delas. No final do ano, percebeu sobra de 2 lotes de pneus. Um com 13 e outro com 23 unidades. Então, um lote tinha 13 pneus e o outro lote tinha 23 pneus. Ela gostaria de reaproveitá-los para as próximas montagens, sem fazer conta. Sem fazer conta. Você saberia responder se seria possível montar bicicletas com essas quantidades de pneus? Sim. Murilo diz que sim. Sim. Por quê, Sim. Murilo? Sim, Por professor. causa que eu lembro que é uma coisa que eu lembrei, que eu aprendi no Impopar, que ímpar Par. mais ímpar sempre vai dar par. Isso, Sim. exatamente. Não tá falando de popar, a gente tá falando de Mais de duas. bicicleta. Seu animal. Tem mais de É 10 pneus. fácil, vai dar 36 essa conta. Eu sei. É. Lembra lá dos folhetinhos em amarelo? A soma de 2 números ímpares vai dar par. Então, dando par, obviamente eu consigo montar as bicicletas. Mas o Exatamente. professor tem 36 pneus, se tivesse 35, ainda assim dá pra montar várias bicicletas. Não Ah, concordo sim. mais com Aí não Vai pode sobrar, sobrar né? lote, né, Luiz? Não pode sobrar nada do Pra lote. essa conta. Aí não pode, né? Se você pegar Não, 35, só por vai sim. sobrar um pneu. Fala, Sim. Milene. É só por sim? Você coloca assim, você pode até dizer, ó, que somando 23 mais 13 daria, né, 36, e 36 dividido por 2 vai dar para montar. Você pode até explicar assim dessa forma também. Coloque sim e diga que 23 mais 13 vai dar ali 36. Daria para montar 18 bicicletas e não sobrar nenhum pneu. Certinho. Oi, Gui. Eu coloquei sim, pois a soma de dois números ímpares dá um número par. Perfeito. Exatamente. Tranquilo. Pode ser dessa forma também, tá certinho. Isso aí. Muito bom. Perfeito. Esperar vocês escreverem, já vamos para a próxima página. Tá bem tranquilinha essas aulas aqui. Muito bom. No 5º ano, eu acho, pelo menos eu me recordo de já ter ouvido e já ter visto, né? Algumas coisas desse tipo aí, vocês devem ter visto também. Alguns critérios de divisibilidade, ou seja, quando eu pergunto assim para vocês, fulano, o número tal, dá para dividir por 5? Eu não estou perguntando qual é o resultado da divisão, só se dá. Vocês aprenderam algumas regrinhas de qual número eu consigo dividir? Sem sobrar Sim. resto? Eu lembro. Sim. Algumas. Lembra? Murilo lembra de alguma regra, Murilo? Eu lembro de várias, mais ou menos. Tá. Tipo, até o 10 menos o 7 e o 9, eu acho. Ou o 9 também, não lembro.
Tá. Nós vamos aprender algumas regrinhas de divisibilidades agora, tá? Pode falar, Luiz, quer falar? Se um número termina com 0 ou qualquer número par, ele é divisível por 2. Isso, muito bom. Isso é uma regra, ótimo. Existem algumas regras, né, que a gente pode trabalhar e é isso que a gente vai ver agora, tá bom? Então, vamos por partes aí. Algumas coisas vocês já viram. Vamos incrementar algumas coisinhas mais. Então, na página 11, tem um textinho dizendo o seguinte aqui, ó. O professor diz para João. João, você consegue... Nada de consegue, tô lendo errado. Ops, delete, vou de novo. O professor diz para João. João, você tem 10 segundos para me responder se o número... Tananã, 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 é divisível pelo número 2. Sim ou não, João? Qualquer um do João. Vai, João, responda. Fosse Murilo? Fosse Murilo. João Inácio. Sim ou não? Não? Não é divisível por 2? Professor, Não, sim. Ah, nada, não fala nada, hein? Sim ou não, João? Sim. Sim. 10 segundos. Ó, passou de 10 segundos, hein? Passou de 10 segundos, perdeu. 10 segundos. A eu tenho resposta uma seria pergunta. sim, né? Seria eu bati sim. o olho e já sabia. Aí, quem tá... Pode falar, Murilo. Não, tô zoando aqui. Ah, Murilo. Fácil, é só saber qual é o último número do número. Exatamente, exatamente. Vamos lá. Ô, professora, Oi. qualquer número é divisível por 2? Não, Não. não. A gente viu aqui, ó, no fluxograma, quando resta número, não é divisível por 2. Só quando os números terminam com números pares, que são divisíveis por 2. Não sei o que falar. Por 2. Exatamente. Ó, tirando São o divisíveis. tropeço, tira na gagueira, tá tudo livre. Divisíveis pelo Rafael. É isso, Rafael tá certíssimo, exatamente, João. Eu Eu só tô consigo... confuso, toda hora eu tô embalando tudo. É porque teve São muito... divisíveis pelo Rafael, só quero falar Ele tá depois. falando Top. Todo Não, número eu que sei terminar com algarismo par é divisível por 2. Para ser divisível por 2, acabei de precisa ser um número par. Essa é a regra básica para 2, tá? Para dividir por 2, ele precisa ser par. Se ele for ímpar, não dá para dividir por 2. E a gente fez o fluxograma aqui. Tá vendo, Luiz? Esse é o momento que entra o fluxograma, tá vendo? Que aí a pessoa se confunde. Quando sobrar resto, aí não é divisível por 2. Então, eu vou continuar a leitura aqui, ó. Você acha que João conseguiria efetuar essa divisão em menos de 10 segundos? Se ele fosse um bom aluno, sim. É. Então, você vai colocar essa informação? Ó, supondo que não soubéssemos das regrinhas. Supondo que não soubéssemos da regrinha, tá? Ele precisaria de ver Ele precisaria efetuar a conta, fazer a divisão realmente. Se ele não soubesse a regra, né? Ele teria que fazer a divisão realmente para saber. Então, nesse caso, vocês podem colocar isso. Vocês podem colocar que ele poderia sim responder se ele souber a regra da divisão. Ou vocês podem colocar, não, ele não vai poder responder se ele não souber a regra, né? Então, vocês colocam aí, você acha que ele conseguiria efetuar essa divisão em menos de 10 segundos? Pelo menos dizer, né? Aí vocês podem colocar, não, ele teria que conhecer as regras da divisibilidade, né? Ele precisaria saber isso para poder responder de bate-pronto, tá? Essa é a resposta que vocês vão colocar aí para mim. Repete o finalzinho, por favor. Vocês podem colocar, então, assim, ó. A pergunta é o seguinte, são duas perguntas, tá? Você acha que João conseguiria efetuar essa divisão em menos de 10 segundos? Efetuar a divisão. Em menos de 10 segundos, você acha que ele conseguiria ir lá, dividir? Não. Essa é a resposta da primeira, não. Né? Aí pergunta-se outra coisa. Existe alguma forma... Só um minutinho, ó. Existe alguma forma para ele responder sem precisar realizar a divisão? Aqui é uma outra resposta. Ele precisa conhecer a regra da divisibilidade. Então, vocês vão colocar assim, não para a primeira pergunta
E para a segunda pergunta, vocês vão colocar que ele precisa reconhecer as regras da divisibilidade. Tá bom? Precisa conhecer as regras da divisibilidade. Essa é a resposta da segunda pergunta. Nossa aula já está terminando. Tururu. Tururu. Aí eu vou pedir para vocês fazerem esse 2 e esse 3, tá? Aí vocês façam aí sozinhos o 2 e o 3. Leiam direitinho, ver como é que vocês podem responder o 2 e o 3. E aí na outra aula que nós vamos ter, deixa eu ver, amanhã nós temos? Não, amanhã não temos. Vamos ter aula só terça-feira. Então, vamos corrigir esse 2 e 3, e aí eu vou explicar essas regrinhas de divisibilidade que nós temos aqui, tá? Aqui na apostila vai até o 10. Aí a gente vai falando um pouquinho mais a respeito disso. Tudo bem? Alguém quer me perguntar alguma coisa? Não? Tá tranquilo? Não. Então, beleza, pessoal. Até a próxima aula. Bom final de semana para todos. Boa sexta, etc. Ok? Tchau, tchau. Beijo. Ok, Tchau. Vou lembrar de vocês no povo, seu mané. Tchau, até a próxima Tchau, tchau. aula.